amigos e amigas do curso de Atos dos Apóstolos. Eu hoje quero falar para vocês um pouco sobre o capítulo 15 de Atos, ou seja, o Concílio de Jerusalém. Vocês certamente já leram o material, leram o texto bíblico, mas como esse assunto é muito importante na nossa Igreja Católica, eu queria comentar um pouco com vocês. Trata-se do seguinte: a Igreja, quando se reúne em concílio, ela tem as luzes do Espírito Santo. Pois bem, nos primeiros anos da Igreja, talvez por 48, 49, 50, uns 16, 17 anos depois da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos enfrentaram um problema. E sabe qual foi o problema? Todos os cristãos de primeira hora eram judeus. E os judeus eram membros do Antigo Testamento. E como é que um judeu se tornava membro do Antigo Testamento? Tornava-se membro pela circuncisão, que era um corte que se fazia no órgão genital do menino ao 8º dia. Este rito de circuncisão era para os judeus o que para nós cristãos é o batismo. Então, os 12 apóstolos foram circuncidados. Jesus também foi circuncidado. E quando o cristianismo começa, todos os cristãos eram circuncidados não porque eram cristãos, mas porque eram judeus. E os primeiros cristãos que se tornavam, ou melhor dizendo, os primeiros judeus que se tornavam cristãos já traziam a circuncisão com eles. E quando se tornavam cristãos, eles não paravam de circuncidar seus filhos. No entanto, quando Paulo abre a porteira da igreja para os gentios, isto é, para os não-judeus, a coisa se complica. Os apóstolos, principalmente São Tiago, achavam que os novos cristãos, vindo da gentilidade, isto é, do não-judaísmo, antes de receberem o batismo, precisavam ser circuncidados e precisavam, com isto, observar a velha lei do Antigo Testamento, aquilo que nós encontramos no Pentateuco, que eles sintetizaram em 613 leis. Oh, que coisa difícil! Como poderiam gregos, romanos, árabes, seja lá quem fosse, de repente decorar 613 leis para cumprir? Mas era mais do que isso. Não era só cumprir leis. Eles buscavam a salvação na antiga aliança. Paulo percebeu isso e disse: mas então, se é Jesus que salva, nós não precisamos recorrer à velha lei. Tiago dizia: precisamos, o próprio Jesus também foi circuncidado. Paulo ficou furioso, porque Paulo entendeu que Jesus veio fazer a nova e eterna aliança. Quem é membro da nova e eterna aliança não precisa mais se circuncidar. Deu uma briga entre apóstolos, de maneira que Paulo e Barnabé foram de Antioquia a Jerusalém se encontrar com Pedro e os 12 apóstolos e os anciãos, que eram líderes da comunidade. Lá se reuniram, invocaram as luzes do Espírito Santo e decidiram. Pedro diz que não precisa mais circuncidar. Ele diz uma frase muito bonita: o Espírito Santo e nós decidimos que não precisa mais circuncidar. Bonito. A igreja reunida, bispos com o Papa,
quando decidem, têm a luz do Espírito Santo. Por isso que nós cremos hoje que o Concílio Vaticano II, que aconteceu em 62 a 65, foi um acontecimento não apenas humano, mas teve as luzes do Espírito Santo. Mas quando se toma uma decisão dessa, sempre surgem também as reações. Se vocês lerem com atenção Atos capítulo 15, versículo 20 e 29, Tiago diz, tá bom, não precisa circuncidar, mas tem que observar a lei. Eu queria que vocês refletissem, pensassem o que significa para nós, Igreja Católica, um concílio. Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo acompanharia a sua igreja até o fim dos tempos. E isto aconteceu lá em Jerusalém. Isto acontece através da história sempre que a igreja, papa, bispos e teólogos se reunirem em um concílio. Boa aula para todos e todas. Semana que vem estaremos com vocês.